Pronto. A partir de agora, nós estamos realizando a gravação. Eu vou fazer a apresentação de um PowerPoint que eu preparei para vocês, onde a gente vai discutir direitinho os nossos direcionamentos para a nossa avaliação. Tá bem? Então, deixa eu voltar aqui para o início. Muito bem. Todo mundo está visualizando? Por gentileza, dá só um ok. Obrigado, Jéssica. Então, o nosso encontro de hoje, o motivo é para a gente fazer essa revisão, conforme eu havia mencionado anteriormente. Então, eu vou dar alguns nortes que facilitarão, né, a vocês durante o processo de realização do seu exame, né, da sua avaliação. Vamos começar falando um pouco, né, a respeito daquilo que a gente já comentou lá no nosso encontro virtual, que aconteceu algumas semanas atrás. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Por falarmos, né, um dos nossos tópicos para falarmos de genética de populações, a primeira coisa que eu peço a vocês é que tenham em mente o que seria uma população, né, que é esse conjunto de indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, que ocupam o mesmo local e que apresentam uma continuidade ao longo do tempo, e cujos indivíduos possuem a capacidade de se acasalarem a um acaso, né, e, portanto, por meio desse acasalamento, por meio da formação de gametas, eles têm a possibilidade de trocar alelos, né, através dos cruzamentos, né, especialmente para indivíduos de reprodução sexuada, neste caso. Então, eu partindo do pressuposto, a gente já vai cair direto nas problemáticas relacionadas à identificação do que seria a frequência alélica e frequências genotípicas dentro de uma população. Só trago aqui como exemplo, né, uma população aqui que eu supostamente aponto que ela esteja em equilíbrio de Hartenberg. Essa população seria de dente de leão. E eu afirmo que a frequência observada de alelo dominante é igual a 0,1. Gente, me perdoe, estou em home office, né? E por esse motivo vocês acabam de ouvir ao fundo meu filho gritando. Ele está logo aqui na sala ao lado. Então, acontece, né? Dentre as alternativas que eu vou apresentar, né? Obviamente que a gente vai apresentar, qual seria a que melhor representaria a frequência de alelos dominantes, né? De homozigotos dominantes, perdão, de genótipos homozigotos dominantes, de genótipos heterozigotos e de genótipos homozigotos recessivos. Veja, para resolvermos uma questão dessa natureza, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes. O primeiro dos detalhes, não seria a frequência de alelos dominantes. Bom, aí eu estou afirmando que a frequência é de 0,1. Nós sabemos que dentro da genética de populações, os teoremas que foram estabelecidos, eles levaram em consideração que as características elas eram determinadas por dois alelos, isso de indivíduos diploides, né? Um alelo dominante e um alelo recessivo, que até mesmo os postulados de Mendel trataram também com essa mesma situação. Daí, a primeira coisa, quando você se depara com uma questão para determinar as frequências genotípicas, obviamente a questão ela vai ter que dar a frequência alélica, porque a gente sabe que, considerando um genótipo particular, ele nada mais é do que a combinação de dois alelos diferentes que vão competir, que alelos seriam formas alternativas do gene que vão competir para definir uma característica. Então, numa população natural, nós temos indivíduos que são homozigotos dominantes, que têm os dois alelos dominantes. Nós temos indivíduos heterozigotos, onde os dois alelos têm um dominante e um recessivo, e temos os homozigotos recessivos. Nesta questão aqui, em particular, é evidenciado a frequência do alelo dominante como sendo 0,1. Então, a gente sabe que o alelo dominante ele está presente em dupla dose no homozigoto dominante. Nós temos em uma dose no heterozigoto, mas não temos ele no homozigoto recessivo, certo? Então, partimos do pressuposto de que, logo, sabemos que a frequência alélica de uma população ela é definida pela fórmula P mais Q igual a 1. Bom, a frequência dos alelos dominantes é P, né? A frequência dos alelos recessivos é Q. Gente, só fazendo uma correção aqui,
que eu coloquei alelo dominante, tá? Eu tinha mencionado aqui para vocês, e só para fazer a correção, para não ficar errado na apresentação. Então, aqui, o alelo dominante, representado, aqui de novo, tem um dominante. E neste outro aqui também, alelos dominantes. Né? Daí nós temos alelos dominantes representados por P, alelos recessivos representados por Q. Bom, na questão já foi dado o valor de P, que é 0,1. Ora, para eu calcular quem são homozigotos dominantes, homozigotos recessivos e heterozigotos, eu vou precisar, pelo menos para o homozigoto dominante e heterozigoto, eu vou precisar de P. Só que para eu calcular do heterozigoto, eu também vou precisar de Q, que é o alelo recessivo. Daí, a gente precisa encontrar o valor de Q. Se eu adoto a fórmula P mais Q igual a 1, então teremos que Q, né, trazendo o P, que estava do lado positivo, para o outro lado da igualdade, né, nós temos aqui, quando esse P vem para cá, ele fica negativo. Então, Q ele é igual a 1 menos P. Logo, né, Q é igual a 1 menos quem é P? A gente já viu aqui. P é 0,1. 1 menos 0,1 é 0,9. Daí, a gente já achou, já, a questão veio dando quem era P, nós achamos quem é Q, agora podemos calcular o valor dos homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos na questão. Daí nós temos, para essa situação, né, vamos direto para a pergunta. Eu já li o enunciado que o alelo dominante é 0,1. Então, agora a gente vai calcular quem é P ao quadrado, quem é 2PQ e quem é Q ao quadrado. Muito simples, né? A gente sabe que P ao quadrado são os homozigotos dominantes, 2PQ é o heterozigoto e Q ao quadrado o homozigoto recessivo. Então, se a gente sabe que P é 0,1 e Q é 0,9, é só fazer substituição. P ao quadrado é 0,1 vezes 0,1, né? Que dá 0,01. 2PQ é 2 vezes 0,1 vezes 0,9, que dá 0,18. E Q ao quadrado é 0,9 vezes 0,9, que dá 0,81. Né? Se a gente somar essa frequência, a fórmula baseada no binômio de Newton, né, que a gente tem P mais Q elevado ao quadrado, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que totaliza igual a 1, que é 100% da população. Se a gente somar as frequências genotípicas aqui calculadas, nós vamos ter o valor de 1, que é 100% dos indivíduos da população. Agora, a gente vai analisar baseado na frequência. Nós temos aqui que cerca de 19% dos norte-americanos brancos podem sentir o gosto de uma substância denominada, né, feniltiocarbamida. E o restante, eles não sentem esse sabor. A capacidade de sentir o gosto é determinada por um alelo dominante, aqui, né, representado pela letra T maiúscula. E a incapacidade de sentir o gosto pelo alelo recessivo, T, letra minúscula. Se a população ela está em equilíbrio, quais seriam as frequências alélicas? Veja, você só tem uma informação que é de uma frequência de indivíduos com alelos dominantes. Você não tem outro dado que não seja esse. Então, partindo do pressuposto, vamos para as deduções, né? Como resolver? Primeiro, eu sei que os alelos dominantes são 19%. Daí, eu tenho os indivíduos numa população que tem alelos dominantes, são os homozigotos dominantes, obviamente, e os heterozigotos, né? Que é o que vale a 19%. A gente sabe que numa população qualquer, nós temos indivíduos que são homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos. E que pela fórmula, como a gente já viu anteriormente, né, nós temos esses indivíduos todos somados vão totalizar 100% da população. Qual é a lógica do raciocínio dessa questão? Bom, se os indivíduos com alelo dominante, né, neste caso o heterozigoto, tem o mesmo fenótipo que o homozigoto dominante, então, se eles compõem 19%, né, então a população toda, menos esses 19%, então 100% menos 19%, você vai ter a população
que é homozigoto recessiva. Então, você tem a frequência dos indivíduos que tem a característica dominante e a frequência que tem as características recessivas. Lembrando, por se tratar de uma característica de dominância completa, nós só vamos observar o indivíduo com a característica recessiva quando ele é um homozigoto recessivo, já que o heterozigoto, o alelo recessivo, ele é mascarado o seu efeito pela presença da manifestação do alelo dominante. Daí, bom, eu achei, porque a gente não pode começar calculando pelo indivíduo com a informação do dominante. A gente tem que começar, neste caso, pelo recessivo. Porque o indivíduo que tem um fenótipo dominante, ele tem homozigoto e heterozigoto ali misturado. Agora, o alelo recessivo não, é exclusivo, é único. Daí a gente sabe que o indivíduo, a gente acabou de calcular, né, que o azinho, né, tem 81%. Aí você tem aqui, olha. Então, você tem um azinho, ele é equivalente a Q ao quadrado, né? Que é 0,81. Lembrem, quando eu falo só dos alelos, é P mais Q. Quando eu falo dos genótipos, eu tenho um indivíduo homozigoto dominante, que é P ao quadrado, tem um heterozigoto, que é 2PQ, e tem um homozigoto recessivo, que é Q ao quadrado. Neste caso daqui, estamos tratando do homozigoto recessivo. Logo, estamos tratando de Q ao quadrado. E como é que eu faço quando você tem um número ao qual ele tem um expoente par, né? Você pode jogar, neste caso, extrair a raiz quadrada desse valor e encontrar o valor de Q. Então, você tem aqui, né? A questão, ela está pedindo para que você identifique os valores de P e Q, que neste caso, P seria o T dominante, enquanto que seria o T recessivo, né? O alelo recessivo. Daí a gente achou o valor de Q, agora é só substituir. Sabendo que P mais Q é igual a 1, é só pegar 1 menos Q e achar o valor de P, que é 0,1. Por dedução, nós temos aqui que P é 0,1, que foi o último valor que a gente calculou, que equivale ao alelo dominante, enquanto que 0,9 equivale ao alelo recessivo. Acabou a questão. Simples assim. Bom, acabamos de falar sobre frequências alélicas e frequências genotípicas. Nota importante: saibam conceituar o que é uma frequência alélica e o que é uma frequência genotípica. É muito simples. A frequência alélica seriam as proporções dos diferentes alelos para um determinado locus. Obviamente, o locus a gente sabe que é o local onde o gene se encontra. Então, se eu tenho um gene A, posso ter o A dominante, o A recessivo, que é o famoso azão e azinho. Então, a gente tem as proporções dentro da população daqueles que têm azão e daqueles indivíduos que têm azinho. Já quando eu estou falando da frequência genotípica, lembre-se, o genótipo é a combinação dos alelos. Então, eu vou ter o alelo azão com azinho e azinho com azinho. Ou seja, nós teremos as proporções dos diferentes genótipos quando considerado um gene específico, né? Quando considerado um locus específico. E um outro lembrete importante, quando a gente fala de equilíbrio de Hardy-Weinberger, ou equilíbrio de Hardy-Weinberger, né? Nós estamos nos referindo, nós estamos afirmando que se uma população ela está com esse equilíbrio, quer dizer que as frequências alélicas e genotípicas elas são mantidas nessa população com as mesmas proporções ao longo das gerações. Aí vocês vão dizer, mas isso tecnicamente é pouco provável. Sim, a gente tem que pensar que isso é um teorema. Se existe algum efeito externo que vai contra o equilíbrio de Hardy-Weinberger, esse teorema, né, ele só é para quando está em equilíbrio. Se existir alguma força externa, que vamos ver logo adiante, aí sim esse equilíbrio é desfeito. Então a população está desequilibrada dentro daquilo que foi estabelecido por estes dois pesquisadores, o Hardy e o Weinberger. Mas eles dizem que para uma população estar em equilíbrio, essa população ela não pode sofrer mutação, né? Ou seja, você não pode ter nenhuma modificação no nível de DNA,
né, no nível de genes. Os acasalamentos entre os indivíduos, eles não devem ser preferenciais, e sim aleatórios, né? Então, qualquer indivíduo pode cruzar e gerar descendentes com qualquer outro de sua espécie, desde que ambos sejam reprodutivamente viáveis. Uma terceira característica que é de extrema importância para que uma população seja considerada em equilíbrio é que ela não pode estar sofrendo fluxo gênico. Então, não pode estar chegando nesta população alelos, né, alelos de indivíduos de outras populações. Uma população, para ser considerada em equilíbrio de Hardenberger, ela também precisa ser infinitamente grande, porque em populações pequenas a gente tem efeitos, né, efeitos de deriva genética, como a gente vai ver mais à frente, que fazem com que essas frequências elas sejam modificadas. E, obviamente, para as frequências serem mantidas em equilíbrio, há necessidade também que não haja processos de seleção natural. Mas a gente vai discutir um pouco mais à frente nas situações em que esses eventos existem e desequilibram esse teorema de Hardy-Weinberger, né? Então, a gente parte do pressuposto que se um desses teoremas não for atendido, esse equilíbrio estará desfeito, ou seja, a população está sofrendo processos evolutivos, né, que vão modificar ao longo das gerações as frequências alélicas dessa população. Então, alguns genes, vejam, prestem muita atenção. Quando eu considero uma população específica, nós precisaremos analisá-la de duas maneiras, porque alguns a gente precisa entendê-lo como um genoma como um todo, que quando eu falo de genoma, eu estou falando do conjunto gênico dos indivíduos. Então, quando eu falo do genoma como um todo, se algum desses alelos pertencentes a esse gene sofrer modificação, ele está sob o processo de modificação. E o equilíbrio Hardy-Weinberger está desfeito. Agora, se eu olho no contexto exclusivo de um único gene, pode ser que outros estejam sofrendo processos de modificação, mas aquele gene específico ele está em equilíbrio de Hardy-Weinberger. Então, entendamos, a espécie humana, por exemplo, ela tem aproximadamente 30 mil genes. Quer dizer que alguns podem estar em processos de desequilíbrio, mas muitos outros certamente estão dentro do equilíbrio de Hardy-Weinberger. Então, só para a gente avançar, mais uma vez falaremos a respeito dos mecanismos evolutivos onde a gente tem a mutação, que a gente sabe que a mutação ela é um dos processos que alavancam a evolução, né? Ainda que a mutação ela venha a atuar, e ela atua com certeza, né? A maquinaria de replicação do DNA, ela tem falhas, e essas falhas, a depender do gene, elas podem ser corrigidas ou não em uma frequência específica, mas assim, é preciso que a gente entenda, dentro da genética evolutiva, existem várias forças que vão trabalhar colaborando para que o equilíbrio de Hardy-Weinberger seja desfeito. Um deles é a mutação. E eu preciso mencionar com vocês, né, o que seria uma mutação. Nós consideramos aqui uma população inicial, onde a gente só tem, olha, observem aqui, que todo mundo é homozigoto recessivo, ou seja, azinho, e durante algum evento na produção dos gametas, levou a um desses besourinhos a produzir um variante que seria o alelo dominante. E esse, por sua vez, essa mutação, a gente vai ver que ela é aleatória, ela se fixou na população e, obviamente, ela acabou, né, fazendo com que surgisse um novo indivíduo com um alelo dominante, dando a condição de heterozigoto, e essa manifestação da característica, a manifestação física que a gente observa, nós podemos perceber pela mudança da coloração aqui, né, do exemplo dado.
Então, a mutação nada mais é do que uma alteração na sequência de DNA que levará à modificação do produto proteico, ou melhor, ela pode levar à modificação do produto proteico. Então, nós temos taxas de mutações que acontecem naturalmente. E essas modificações que acontecem no DNA, elas são transmitidas, né? Como a gente sabe, os processos até chegar à manifestação da característica, que ela está diretamente relacionada ao DNA, nós temos a produção do RNA, que vai condicionar a síntese de uma proteína por meio da tradução, e, obviamente, essa proteína ela terá uma função específica. Neste caso, a função ao qual ela é destinada aqui, né, no exemplo dado, é a pigmentação da flor. A gente sabe que um efeito mutacional ele vai afetar o DNA e vai ser transmitido para o RNA, levando à modificação da proteína. E, obviamente, o pigmento, se está relacionado à cor da produção a produção da cor das pétalas dessa flor, né, essa produção ela será modificada. Então, quem causa as mutações? Nós temos mutações que são espontâneas, que são produzidas por erros no nível molecular, quando o DNA está sendo replicado. Então, a enzima, a DNA polimerase, ela insere as bases muito rapidamente, como vocês viram lá na genética. Então, ela faz a incorporação para a replicação, para fazer cópia do DNA, mas, em decorrência da sua velocidade, algumas vezes ela faz uma inserção errada. Óbvio que existem maquinarias, que é um outro tipo, que são várias polimerases. Então, existe uma polimerase específica que corrige esse erro. Se ela não corrigir o erro, aí sim, essa mutação ela vai acontecer. E essa mutação ela é espontânea, né? Já é prevista. Todavia, existem outros fatores que podem potencializar a mutação, que são o caso de agentes físicos, químicos ou biológicos, né? Que a gente não vai entrar em detalhes, pois isso já foi motivo de aula em outra disciplina. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, e eu volto a reforçar, chamo a atenção de vocês, porque as modificações no DNA, elas podem repercutir ou não. Lá atrás eu falei que elas podem repercutir. Então, fiquem muito atentos, porque eu vou falar sobre alguns detalhes. Por exemplo, uma modificação como a gente viu, como aquela, ela modificou o DNA, modificou a proteína, que levou à modificação do fenótipo. Todavia, essas mutações, elas acontecem em pontos específicos do DNA, que são as mutações pontuais, e que vão levar a uma substituição do nucleotídeo que deveria ser incorporado corretamente por um diferente. E quais as repercussões sobre essa mutação? Então, eu vou chamar a atenção de vocês, vou fazer um vai e volta aqui só para vocês acompanharem. Então, existem vários tipos de mutação. Mutação silenciosa, mutação sem sentido, mutação neutra, mutação de sentido trocado, ou também chamada de missense, mutação neutra, mutação sem sentido e mutação com novo sentido. Né? Corriqueiramente, a gente percebe que uma mutação, a gente já imagina que uma mutação vai modificar a proteína e vai modificar o fenótipo. Agora eu vou chamar a atenção em especial para os dois primeiros tipos de mutação. A mutação silenciosa é uma mudança no DNA? Sim. Todavia, ela não altera a sequência de aminoácidos da proteína. Se ela não altera a sequência de aminoácidos da proteína, ela não vai modificar a função da proteína. Obviamente, se a função da proteína não é modificada, o fenótipo é mantido. Então, vamos entender melhor essa situação daqui. Né? Mutação, vamos pegar o caso de uma mutação que aconteceu no DNA, que repercute sobre o terceiro códon desses daqui, que são os 64 códons que a gente conhece do código genético e que produzem os 20 aminoácidos. A leucina, por exemplo, é um aminoácido que está presente no nosso genoma e de vários organismos, né, de todos os organismos vivos. Daí eu chamo a atenção que todos eles são aqui, ó, CUU, CUC, CUA, CUG. As duas primeiras bases, elas são comuns, mas se essa mutação ela afetar a terceira base,
ela não vai repercutir em nada, porque, por exemplo, se na hora eu tinha uma sequência C, e mudou, esse C mudou para um A, o aminoácido que foi incorporado durante a tradução permaneceu sendo uma leucina. Então, ela não modifica o fenótipo do indivíduo, ou seja, a mutação ela é silenciosa. Ela aconteceu, mas ela não foi percebida. Todavia, aquilo que a gente conhece como mutação, que a gente espera que modifique, é essa mutação daqui, a mutação de sentido trocado, ou também chamada de missense. Ela altera, sim, a sequência de aminoácidos e, consequentemente, vai modificar também além de modificar o aminoácido, obviamente, vai modificar a proteína e sua função. Se ela modificar a função da proteína, nós teremos uma modificação do fenótipo do indivíduo, tá? Como assim? Vou trazer aqui como exemplo de novo. Tomemos aqui como base a mesma leucina. Eu tinha um códon, que é essa sequência de 3 nucleotídeos, onde ele tinha a sequência CUU. Se por acaso a modificação aconteceu nesse segundo nucleotídeo, ele mudou aqui para o C, então ele deixou de ser uma leucina e passou a ser uma prolina. Isso pode repercutir negativamente sobre a função da proteína, mudar sua configuração espacial e sua funcionalidade, modificando assim o fenótipo do indivíduo. Existe uma mutação também que altera a sequência de aminoácido, mas ela não afeta a função da proteína. Vamos tomar aqui como exemplo, mais uma vez, a leucina. Observem aqui se a modificação trocar esse primeiro C para um A. Então, eu tinha uma leucina e essa modificação levou à formação de uma isoleucina. Iso, esse prefixo, indica igualdade, né? Isótopo, igual em prótons. Isótono, iguais em nêutrons. Né? Isóbaros, iguais em elétrons. Então, nós temos aí triângulo isósceles, com os 3 ângulos iguais. Então, neste caso, a isoleucina, ele é um caso bem particular que esse aminoácido desempenha a mesma função da leucina, fazendo com que o indivíduo ele não sofra modificação no fenótipo. Essas outras duas mutações, né, a mutação sem sentido e a mutação com novo sentido, elas são modificações que eu não vou cobrar, mas eu vou explicar agora, né? Essas mutações, por exemplo, vamos voltar aqui, né? Nós temos um códon aqui, vamos pegar como exemplo a serina, que é a sequência, uma das sequências é UCA. Se eu modifico essa sequência daqui, que deveria incorporar uma serina, se houve uma mutação aqui e em seu lugar foi trocado por um A, ele deixou de ser uma serina e passou a ser o stop codon, ou chamado também de códon de parada. A tradução, ao invés de continuar, ela é interrompida e a proteína que deveria ser gerada, ela fica com um tamanho menor, modificando assim a sua configuração espacial e a sua funcionalidade, né? Isso comprometendo bastante o indivíduo que é portador, que sofre esse tipo de mutação. Já a mutação com novo sentido, ela é o inverso da sem sentido, porque ela tinha um códon de parada, então a síntese, né, proteica, ela deveria parar nesse ponto. Todavia, a mutação fez com que esse códon de parada não existisse mais, transformando assim a proteína, permitindo com que ela continue a sua síntese, transformando ela agora numa proteína maior. Então, mais uma vez, configuração espacial modificada, fazendo com que o indivíduo ele não tenha, né, a mesma funcionalidade prevista anteriormente, tá? Então, mais uma vez, reforço, chamo a atenção para esses 2 primeiros tipos de mutação, a mutação silenciosa e a mutação sem sentido. Aqui mais um exemplo, né? Nós temos uma sequência, só para vocês observarem, se eu tenho uma leucina, se essa modificação aconteceu aqui nesse primeiro nucleotídeo, nós continuamos tendo esse códon que codifica uma leucina. Se mudou para uma valina, né, leucina permanecendo leucina, nós temos mutação, né, silenciosa. Se por acaso você tem uma mutação, né, perdão, vixe, passei, foi direto. Se você por acaso tem uma mutação de sentido trocado, você tem saindo de uma leucina para uma valina. Se saiu de uma leucina para uma isoleucina, mutação neutra. Se transformou-se em um códon de parada,
né, como a gente observa aqui, né, a partir da modificação do segundo nucleotídeo, nós temos uma mutação sem sentido. Mas se era um códon de parada, se transformou numa leucina, né, se for em sentido contrário, mutação com um novo sentido. Bom, falemos um pouco mais agora sobre mais uma força da natureza. Até agora a gente estava falando que apenas a mutação ela provoca o desequilíbrio naquele equilíbrio de Hardt-Weinberger, né? Então, o cruzamento, ou o acasalamento não aleatório ou seletivo, né? Porque a premissa é que seja aleatório. Já quando você direciona o acasalamento de maneira seletiva, esse acasalamento ele não é aquilo que seria esperado, fazendo com que uma população ela acabe saindo desse equilíbrio de Hardt-Weinberger. Então, nós temos aqui o cruzamento não seletivo. Então, eu tenho um indivíduo aqui homozigoto dominante, né? Ele pode cruzar com qualquer outro indivíduo da população de maneira indiscriminada, mas já o seletivo, os indivíduos eles têm a preferência por cruzamentos entre indivíduos aparentados, né? Ou, perdão, aparentados não, morfologicamente semelhantes a ele. Vamos ver aqui dois exemplos. O primeiro deles é o acasalamento preferencial positivo, né? Que aqui eu chamei de seletivo ou acasalamento preferencial, é a mesma coisa. Ele se refere à tendência para o indivíduo se acasalar com aqueles indivíduos próximos a ele. Então, azão cruza com azão, azinho cruza com azinho. Vamos tomar como exemplo indivíduos da espécie humana. Corriqueiramente, indivíduos com estatura alta, se eles têm a preferência para cruzar com indivíduos também então, mulheres altas com homens altos, isso é um cruzamento seletivo, né? E positivo. Então, eles vão favorecer para que aquele fenótipo, para que aquela combinação alta, ela sempre se manifeste. E também tem indivíduos que têm a estatura mais baixa, que eles vão estar ali de maneira seletiva se cruzando, favorecendo esse acasalamento positivo. Entendam, positivo por quê? Porque ele mantém a característica semelhante aos pais. Já no caso do acasalamento negativo, ele favorece a tendência dos indivíduos que são diferentes se acasalarem. Então, homens altos se acasalarem com mulheres baixas, ou mulheres altas com homens baixos. Então, esse é o tipo de acasalamento negativo, né? De acasalamento preferencial negativo, onde esses opostos eles se atraem para esse cruzamento seletivo. Vamos falar de outra força que afeta o equilíbrio de Hardt-Weinberger. Então, nós temos aqui o fluxo gênico. O fluxo gênico nada mais é do que a incorporação por meio de eventos, que a gente vai discutir mais à frente, né? Como exemplo, a migração, e que, para uma população que está em equilíbrio, a entrada de um novo indivíduo, de uma população diferente, pode trazer consigo a modificação das frequências aléricas e genotípicas desta população. Então, a entrada desses novos alélos podem trazer alélos, não só alélos novos, mas pode trazer também alélos já existentes. Mas em proporções, obviamente, a incorporação de indivíduos leva também à incorporação de modificações nas frequências. Outra força que eu chamo a atenção, né, tem a questão do fluxo gênico, mas outra força que eu chamo a atenção de vocês é a da deriva genética. Essa deriva genética ela é entendida como mudanças nas frequências aléricas, né, provocadas por eventos que aconteceram ao acaso, né, de modo que literalmente promovem erros na amostragem e na seleção de alelos para a próxima geração. Curiosamente, essa deriva genética ela pode ocorrer em qualquer população de tamanho, né, não infinito, perdão, mas tem um efeito mais forte em populações pequenas. Vamos ver alguns detalhes aqui, como, por exemplo, um dos efeitos que a gente pode observar dentro da deriva genética é o efeito fundador. O que é esse efeito fundador? Então, muita atenção. O efeito fundador é quando uma nova população, aqui o exemplo, essa população da Islândia é ilha, né? Então, eu tenho um indivíduo que apenas um ou poucos deles, né, se separaram da população original para fundar
uma nova população. Então, eu tenho aqui, olha, uma população inicial, uma pequena parte deles veio para essa ilha e, obviamente, pelo isolamento geográfico, né, eles acabaram fundando uma nova população. Obviamente que nós observamos que a frequência genotípica e, obviamente, também a frequência alélica, dessa nova população, ela é totalmente diferente da frequência da população original. Um exemplo que a gente já observa na literatura é o do escarneiro das montanhas, que é um animal que é observado na América do Norte e ele tem uma característica muito marcante, que é a presença desses chifres, que eles se enrolam por trás das orelhas, né? Isso nos machos. E, curiosamente, antes de 1900, existiam mais de 2 milhões destes carneiros na América do Norte. Todavia, né, o processo de colonização realizado fez com que, pelos europeus, fez com que as populações elas começassem a declinar em decorrência da perda de habitat desses indivíduos e a competição com a pecuária, que foi imposta na América do Norte, bem como pela existência de doenças trazidas por parentes próximos, que são os carneiros domésticos, né? Isso tudo, essas pressões, levaram à redução do número de indivíduos, e hoje a gente sabe que existem aproximadamente 70 mil destes indivíduos na natureza, né? Em populações encontradas, fragmentadas e isoladas na América do Norte. Mas em 1922, alguns biólogos se reuniram, né, para uma tentativa de construir uma população a partir de um pequeno número de representantes desses indivíduos numa região chamada National Bison Range, né, que é uma área de aproximadamente 18 mil acres, situada nas montanhas lá do noroeste de Montana. Né? Foram pegos de uma dessas populações isoladas 12 carneiros, dos quais apenas 4 eram machos e 8 eram fêmeas. Veja, você tirou de uma população natural uma pequena amostragem para fundar uma nova população, né? E esses animais, eles foram deslocados e esse processo de formação, né, de uma nova população, isso tem consequências genéticas. Muitas vezes, essas populações resultantes de um efeito fundador, eles levam a acasalamentos consanguíneos, porque, você veja, daqui a algumas gerações, todos os indivíduos vão ser aparentados, eles vão ter descendências comuns. E a gente vai ver mais à frente que esse fenômeno de acasalamentos, denominado de endogamia e, neste caso, de consanguinidade, né, não é legal para esses indivíduos. Mas vamos discutir no momento mais oportuno. Um outro efeito da deriva genética, um outro tipo de deriva genética é o chamado efeito gargalo, né? O qual uma percentagem significativa da população de uma espécie elas morrem em decorrência de algumas situações e elas são reduzidas drasticamente. Isso foi observado, né, no elefante marinho da América do Norte, onde a gente tinha uma população enorme, né, com mais de milhares de elefantes encontrados na costa da Califórnia, mas que nos anos entre 1820 e 1880 houve uma devastação destes indivíduos. E, curiosamente, a população ela reduziu para cerca de 20 elefantes marinhos nas praias que estavam principalmente situadas em Guadalupe, também, né, a oeste de Baixa Califórnia, no México. O que aconteceu? Essa restrição ela se deu, né, por conta de predação também. Todavia, algumas estratégias foram realizadas, foram tomadas algumas decisões e tentaram recuperar a população que existia, né, fizeram cruzamentos e essa população ela se restabeleceu a mais de 30 mil indivíduos. Todavia, a gente sabe que essas populações elas apresentam fragilidades, em especial no que se diz respeito à fertilidade desses indivíduos. Às vezes, você está gerando um alto nível de homozigose pela endogamia e isso não tem sido
favorável para a perpetuação da espécie. Muitas vezes, a gente observa declínios, flutuações nas populações em decorrência desses efeitos de deriva genética, muito provavelmente quando você tem combinações desfavoráveis que vão levar a essa perda de vigor. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Outro fenômeno que afeta o equilíbrio de Heisenberg é a seleção natural. E a gente sabe que a seleção natural ela é uma força que age sobre a escolha de determinados grupos de alelos diferentes e, obviamente, só sobrevivem aqueles indivíduos que são mais adaptados e que apresentam capacidade de sobrevivência e também de reprodução a um determinado ambiente. Se, por acaso, uma mutação leva à formação de um alelo desfavorável, veja, eu estou falando de mutação, já estou falando de dois eventos acontecendo conjuntamente, né? Mas suponhamos, ou então, vamos lá, uma modificação qualquer na natureza, esqueça a mutação, né? Porque aí eu estou falando de dois efeitos juntos. Vamos supor que houve algum problema ambiental e que, de repente, isso favoreceu a um grupo específico de indivíduos e aqueles que não estavam adaptados àquela condição, eles foram eliminados, tá? Um exemplo aqui que foi, por exemplo, a gente tem aqui, se considerarmos as rochas, indivíduos da cor que têm uma proximidade de fazer um mimetismo com as rochas, eles muito provavelmente terão menos chance de serem predados, né, por alguns organismos predadores, e enquanto que aqueles de cor clara se destacam mais em seu ambiente, fazendo com que eles fiquem mais visíveis aos predadores, né, favorecendo a predação. Como eu havia comentado, né, é importante lembrarmos que na natureza várias forças podem estar atuando de uma única vez sobre uma população. Então a população pode estar sofrendo migração, a população pode estar sofrendo mutação, seleção natural. Não quer dizer que dentro desses processos só acontece um por vez, mas podem estar acontecendo em conjunto. Bom, superada essa parte de populações, e dentro dela eu permeei assuntos como mutação, como deriva genética, como seleção, né? É isso que eu quero que vocês tenham. Eu não quero que ninguém saia aqui expert na parte de genética evolutiva, mas sim que vocês tenham a noção fundamental de que esses efeitos, eles levam sim à evolução dos organismos. Uma outra coisa que eu preciso reforçar com vocês é falar um pouco sobre a teoria geral da endogamia, né? E também um outro efeito que é oposto à endogamia, né? E, quer dizer, está relacionado, mas ele está relacionado de uma maneira mais positiva. É a chamada heterose, que eu vou comentar com vocês logo adiante. Então, a endogamia, ela não é um evento novo, mas ela já acontece há muito tempo na população, e eu trago aqui como exemplo a população humana. Então, a endogamia ela é entendida como sendo cruzamentos entre indivíduos aparentados. Nós já muitas vezes ouvimos falar que cruzamento entre indivíduos que têm uma alta relação consanguínea, exemplo, primos de primeiro grau, há uma chance da formação de indivíduos com problemas de ordem genética. Isso porque, né, esse efeito do cruzamento, olha, gamia significa casamento, endo, dentro, ou seja, seria um casamento dentro de indivíduos, dentro da mesma família, dentro de indivíduos aparentados. Daí, desde os primórdios, já sabia-se que em algumas populações haviam cruzamentos entre indivíduos aparentados, especialmente se essas populações elas forem pequenas. Aqui no Piauí, existe uma cidade chamada, eu não sei se é Morro da Cabeça do Tempo, meu Deus do céu, agora me fugiu a memória, que existem várias famílias que lá existem vários problemas genéticos decorrentes de processos de endogamia, né? Então, esses indivíduos, as famílias, os indivíduos pertencentes a diferentes famílias, quer dizer, na verdade, a mesma família, né? Mas indivíduos aparentados começaram a cruzar entre si, levando à formação. Então, o índice de problemas genéticos nessa cidade... obrigado, Ana Lúcia. Né? A gente já sabe aqui, inclusive aqui onde eu resido, aqui em Bom Jesus, eu dou aula aqui na Universidade Federal, e eu já constatei isso por meio de relatos de alunos que moram lá, né, que são oriundos de lá,
e que falaram que realmente existiam muitos problemas de ordem psíquica e até mesmo física associadas a muito provavelmente a cruzamentos entre indivíduos aparentados. E isso também vale para plantas, tá? A endogamia, geralmente, ela conduz frequentemente a uma perda de vigor entre indivíduos aparentados. Vou fazer uma ressalva aqui. Vejam só, precisamos levar em consideração o modelo adotado de reprodução para as espécies. E, neste caso, a espécie humana é uma espécie de cruzamento exclusivamente cruzamento sexuado, né? De reprodução sexuada. Né? Ou seja, somos alóganos. Plantas também têm esse mesmo processo. Só que existem plantas, aquelas que são autógamas, aquelas que se autofecundam. Esse problema não existe lá nas plantas autógamas. Todavia, para plantas alógamas, isso também pode ser observado. Tá? Então, essa endogamia geralmente leva à perda de vigor de algumas características e outras manifestações que podem levar à degeneração. Então, a hibridação, ou seja, o cruzamento entre tipos dessemelhantes, né, ou diferentes, normalmente, que é o que é esperado, leva a um vigor do híbrido, ou seja, o vigor do filho, da geração F1. Essa informação, além de ser importante para a evolução das espécies, ela vem sendo abordada pelo melhoramento genético, né? Curiosamente, há alguns casos, 2 pesquisadores que realizaram trabalhos em anos consecutivos, aqui o Wisk e o Shu, né, no início do século XX, observaram que quando pegavam plantas alógamas e realizavam autofecundações, havia formação de um alto nível de plantas que, quando nasciam, na verdade, as combinações geradas eram letais ou subletais, né? Ou chamado aqui também subvitais. Os materiais que esses pesquisadores observaram, né, separavam-se rapidamente em linhagens bem definidas, porque eles levavam a cruzamento que formavam combinações alélicas muito semelhantes, gerando assim altos níveis de homozigose para alguns locos gênicos. Isso, muito provavelmente, levaria à uniformidade de algumas dessas características. Curiosamente, a gente vai ver um exemplo aí mais à frente, que há uma perda de vigor e da fecundidade dos indivíduos resultantes do processo de endogamia. Mas antes de adentrarmos ainda mais na endogamia, eu gostaria de falar sobre um efeito que, quando eu falei agora da subletalidade, é um efeito denominado de carga genética. Algumas pessoas acham que carga genética, quando você carga, é algo que você carrega. Mas esse termo, quando a gente fala do nosso material genético, nós estamos falando do nosso patrimônio genético. Carga genética não é algo bom. Carga genética é algo negativo. A carga genética é entendida como sendo um conjunto de alelos recessivos, que normalmente são raros, e que, quando eles são apresentados em homozigose, eles são altamente prejudiciais para o indivíduo portador, ou melhor, para o indivíduo que contém esses alelos em seu genoma. Né? Porque eu estou tendo cuidado? Porque portador é tipo assim, olha, eu estou aqui na minha mão portando o controle remoto. Agora, eu não estou portando mais. E a gente sabe que isso não é possível quando se trata do material genético. A gente tem. Então, quando você é acometido por esta condição de homozigose, né? E que costumam estar presentes. Mas se a condição é letal, o indivíduo que tem 2 alelos recessivos, ele morre, sim. Mas o heterozigoto, ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Ele é portador de um alelo desse letal. E se ele encontrar com outro portador, eles têm uma chance de 25% de ter um filho que condicionam, pela carga genética, a uma letalidade. E isso, obviamente, não é esperado. Então, como tais variantes gênicos surgem por mutações, em indivíduos não aparentados, tendem a apresentar uma carga genética não coincidente. Então, se são mutações diferentes, em momentos diferentes, a carga genética ela é também diferente. Essa carga genética é um conceito que ela precisa ser lembrado muito,
muita atenção a esse conceito de carga genética, tá? Mas outro efeito que também eu chamo, a carga genética leva à letalidade ou à subletalidade. Mas eu falei para vocês que as combinações entre indivíduos aparentados levam a um efeito de redução do vigor do híbrido, aquilo que nós conhecemos como depressão endogâmica. Depressão, o seu nome já está dizendo, é uma redução de vigor, seja ele, em caso de plantas, produtividade, altura, né, do híbrido, em decorrência da existência de alelos recessivos em homozigose. Veja, a endogamia pode levar à formação. Naquele caso que eu expliquei para vocês de subletalidade, a condição azinho-azinho levava à morte. Neste caso, a condição azinho-azinho leva a uma perda de vigor. E a depender, obviamente, se a gente observar plantas autógonas, elas têm um comportamento ao qual a gente não tem tanta depressão em decorrência da endogamia. Por quê? Porque elas são preferenciais. As plantas autógonas, elas são, naturalmente, elas se autofecundam, tá? Já nas plantas alógonas, essa depressão, ela é evidente sim. Eu trago para vocês, e observe muito bem esse exemplo. A gente pode ver aqui o caso de um trabalho que foi realizado em 1939 com milho, pelo pesquisador, né, Donald F. Jones. Esse pesquisador analisou duas características. Eu tenho aqui a altura, que está em inglês, mas a tradução daqui é altura, e aqui, né, a produtividade em campo, né? Aí, observe o que aconteceu na geração zero. Eles pegaram um material, esse material foi oriundo da mesma variedade, foram, na verdade, 3 materiais vindos de uma variedade, e começaram, essa primeira, autofecundar, essa segunda, autofecundar, essa terceira, autofecundar. E o que é que eles observaram quando comparado àquelas que deram origem a ela? À medida que ia avançando, todas as vezes que acontecia a autofecundação, observem, comparado ao momento inicial, os autores perceberam que cada vez mais esses 3 materiais, todos eles sofriam depressão endogâmica, reduzindo o porte de sua altura, bem como também reduzindo a sua produtividade. Isso os autores fizeram, né, por várias gerações, na verdade 30 gerações, e perceberam que quanto mais a autofecundação acontecia, menor e menos produtivo as plantas de milho se tornavam. Lembrem-se, isso é um efeito de depressão endogâmica, né? Justamente a diminuição desse vigor e também da fertilidade. Eu trago um exemplo aqui, né? Quando a gente observa aqui esse caso daqui, onde você tem um alelo, que esse alelo seria deletério, ele poderia condicionar a formação de um indivíduo que poderia ter um menor vigor, né? Então você tem aqui a depressão endogâmica, ela diminui o vigor e a fertilidade do indivíduo em uma população que ela é forçada a esse endocruzamento e leva, obviamente, a um nascimento de um maior número de proporção de descendentes em homozigoto, que, neste caso, essa situação em homozigose reduz o vigor do híbrido. Logo, esse fenômeno ele vai acontecer, né, e entre indivíduos aparentados, que é geralmente por meio dessa depressão, especialmente em animais, que a gente vê, né, esse efeito da depressão endogâmica levar à formação daquilo que nós conhecemos como carga genética, que leva o indivíduo ou à letalidade ou à subletalidade. A depressão endogâmica, vejam só, o que acontece, se a gente analisar em termos gerais, cada vez mais você tem uma população parental aqui, azão-azão versus azinho-azinho. Então, quando você tem 2 homozigotos contrastantes, um dominante e outro recessivo, se cruzando, a população em F1, se a gente viu lá no mendelismo, é 100% heterozigoto. Só que se a gente começar a fazer autofecundação, o nível de heterozigoto ele vai caindo sempre à metade, quando passam gerações após gerações. Gente, desculpa, eu não estava vendo o chat aqui, porque como eu estou falando aqui no outro computador, deixa eu ver aqui. Ok. É esse mesmo o nome? Desculpe, Ana Lúcia, eu não entendi sua pergunta. Que você fez há 10 minutos atrás, perdão, eu não vi o chat. Do que se tratava?
Não, Ah, professora, só tá. para confirmar que Obrigado. o nome Naquela lá hora eu era Mon falei e eu Cabeça do Tempo pensava que era mesmo, onde outra coisa existe aqui. esse. Desculpe, dona Lúcia. Muito obrigado. Então, o que nós percebemos aqui, voltando, né, as consequências dos endocruzamentos ou endogamias, né, nas populações, vejam que cada vez mais eu tenho um aumento da frequência de homozigotos dominantes, homozigotos recessivos e uma redução dos heterozigotos. Curiosamente, por exemplo, aqui, eu tinha 100% de heterozigotos, aqui caiu 50%, 25% veio para um lado e 25% para o outro. Esses 50 caíram para 25. Desses 25, dividindo por 2, 12,5 para um lado, 12,5 para o outro. E assim sucessivamente. Qual é o problema quando a gente fala das autofecundações ou das endogamias, autofecundações não, endogamias dentro de populações? É que cada vez mais, suponhamos, a gente está reduzindo os heterozigotos, que poderia ser uma condição favorável, e favorecendo a formação de homozigotos. E quem sabe, neste caso, havendo alelos deletérios, que são aqueles alelos, e quando combinados levam uma carga genética que é um efeito depressivo para a população, pode levar os indivíduos à morte. Se eu tenho uma morte, isso não era esperado. Obviamente, nós temos alterações nas frequências do equilíbrio de Heisenberg. Olha aqui, um outro exemplo. A gente falou de depressões e de carga genética. Agora a gente vai falar do efeito contrário, que é quando você combina dois indivíduos que, vejam, neste caso, são cruzamentos, já não é mais endogamia, são cruzamentos que o filho desse cruzamento, ele tem uma característica superior ao pai que tem a melhor condição. Vamos lá, vamos pensar da seguinte maneira. Vou trazer como exemplo para dentro da minha família. Meu pai, ele tem mais ou menos 1,65 m. Minha mãe tem por volta de 1,60 m. Ou seja, eu tenho 1,80 m. O que é a heterose que é observado nessa condição? É quando o filho, ou seja, a geração F1, que sou eu, ele tem um valor médio, neste caso a altura, maior que o melhor dos dois pais, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, no milho, temos a linha pura A, que ele chamou, e a linha pura B. Quando eles cruzaram, pegaram gametas desse e cruzaram com gametas desse outro, observaram uma descendência, uma F1, que o seu potencial produtivo era maior do que esse e do que esse, né? Então, pode ser considerado como um fenômeno oposto à degradação observada lá no efeito da endogamia e que, na verdade, ele aumenta o vigor do híbrido. Seja, por exemplo, a altura da planta, conteúdo de carboidrato nas sementes, produtividade, outro fenômeno fisiológico qualquer considerável. Bom, a gente já passou, então, agora, levando em consideração os efeitos populacionais da endogamia para o processo evolutivo, né, envolvendo fenômenos genéticos, e agora vamos falar sobre o desequilíbrio de ligação, tá? Para falarmos sobre a ligação, precisamos entender que fenômeno é esse. Vamos lá. Há algum tempo atrás, eu falei para vocês, ainda na aula de hoje, que o nosso genoma foi sequenciado e foi identificado aproximadamente 30 mil genes. Nós temos 46 cromossomos nas células do nosso corpo e 23 nos gametas, né? Curiosamente, agora vamos lá, 30 mil genes em 46 cromossomos. Obviamente, num cromossomo, eu tenho mais de um gene. Quando eu posso ter gene da cor do olho, com a cor da pele, tudo encontrado no mesmo cromossomo, quando esses genes estão em um mesmo cromossomo, diz-se que eles estão ligados. O fenômeno da ligação não é, desses genes ligados, não é novo. Ele já desde lá de 1908, existia um pesquisador que começou a estabelecer a distância entre genes, que foi o Alfred Sturtevant. Agora eu fiquei em dúvida se era 8 ou é 1911. Tá, mas foi logo no início do século XX.
ele começou a fazer estudos observando, né, que alguns fenômenos relacionados à ligação gênica, que eu não vou entrar em detalhes, pois essa parte de ligação, recombinação e mapeamento genético, ele é conteúdo lá da disciplina de genética. Mas, assim, só recapitulando para a gente correlacionar com o fenômeno necessário para a compreensão do processo evolutivo dentro da genética. Curiosamente, esses genes, eles estão disponíveis, então cada cromossomo, quando eles estão unidos, esses genes no mesmo cromossomo, diz que eles estão ligados. Daí, eu chamo a atenção de vocês que existem forças que podem promover o desequilíbrio de ligação. Por exemplo, o crossing over que acontece na meiose. Bom, como assim? A gente sabe que lá na meiose, mais especificamente, no início da prófase, que ela zigóteno, né, em paquíteno, os cromossomos homólogos, eles se juntam aos pares para promover a troca, né? Aí eu vou aqui representar cada cromossomo como sendo meus dedos aqui, da mão direita e da mão esquerda. Então, assim, esses cromossomos se unem. Então, essas duas cromátides, cada cromossomo tem duas cromátides, então tem aquele formatinho de X, por exemplo. Eles vão se unir e, nesse ponto, eles podem promover o cruzamento, né? Porque aí tem lá, crossing over, que é o cruzamento sobre... É quando uma cromátide, ela deste cromossomo homólogo, se liga ao cromossomo, o outro cromossomo homólogo, e essas cromátides, né, não irmãs, cromátides homólogas não irmãs, né, ou simplesmente cromátides homólogas, que essa cromátide é irmã dessa, essa cromátide é irmã dessa, mas essas duas não são cromátides irmãs, são cromátides homólogas. Então, quando elas se cruzam, elas têm a possibilidade de trocar segmentos. Quando elas trocam esses segmentos, a gente tem um desequilíbrio de ligação, certo? Daí, quer dizer, você tem a formação de variabilidade? Sim. Mas eu estou considerando que os genes desse cromossomo estão ligados, né? Os alelos desse cromossomo estão ligados, os alelos desse outro cromossomo estão ligados, e que esse crossover, ele faz esse desequilíbrio, tá? Então, vamos conversar um pouquinho mais. E eu ia colocar aqui, né, sobre as teorias mendelianas, que é exatamente... Na teoria mendeliana, a gente tem segregações cromossômicas, né, as quais você tem a formação de gametas, mas o mendelismo em si, ele não menciona a possibilidade da existência de recombinações. Isso seria uma fuga ao mendelismo, uma extensão do mendelismo. Ele diz o seguinte, que tem um indivíduo azão, que ele vai formar, então, azão vai formar gametas azão, azinho vai formar gametas azinho, mas o heterozigoto, e quando você une vários genes, eles geralmente, o mendelismo, ele diz que esses são conservados, que não existe crossover, né? Isso fica subentendido dentro daquilo que a gente estudou. Todavia, a essa regra, nós temos exceções, que são as extensões de mendelismo, que dentre elas estão as quebras de ligação. E como essas quebras são? No mendelismo, você teria, como exemplo, um indivíduo aqui heterozigoto. Você teria separação dos cromossomos homólogos, né, que pela primeira lei de Mendel disse que cada característica é determinada por um par de fatores, que seriam os alelos aqui. Eu tenho o alelo R e o alelo L, que durante a gametogênese se separam. Então, esse daqui vai para um lado, esse daqui vai para o outro, formando todas as combinações possíveis. Mas aqui em genes ligados, sempre quando há segregação, o Rzão vai com Lzão e o Rzinho vem com Lzinho. Só acontece, então, formando esses dois gametas aqui. Só acontece mudança, quebra, quando há recombinação. E quando entre R e L acontece um crossing over, capaz de fazer com que esse pedaço se una com esse, formando esse primeiro gameta, e esse Rzinho se una com Lzão, formando esse segundo. Então, observe, esses daqui não são recombinantes porque eles se mantiveram iguais ao original. Já esses outros são recombinantes porque eles se
se recombinaram, eles sofreram crossover, tá? Então, em ambos os casos, os dois aqui, né, tinham Rzão e Lzão no mesmo cromossomo, Rzinho e Lzinho no seu cromossomo homólogo. Aí aqui eu tenho resultado de sem recombinação e resultado com recombinação. Temos aqui cromossomos não recombinantes e cromossomos recombinantes. Isso vai ser importante para discutirmos um pouco mais à frente um outro termo. Vejam só, analisem comigo. O indivíduo, ele pode ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Da mesma maneira que ele pode ser Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho. Essa situação, nós temos Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho. Nesta outra, também tem um Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho. Só que qual é a diferença entre esses dois? E eu chamo a atenção porque ele é importante para a gente discutir uma questão sobre essa quebra de ligação, né? Porque esses dois, os alelos dominantes, estão em um mesmo cromossomo. Já esses alelos recessivos estão em outro cromossomo. No segundo caso, nós temos o Rzão com Lzinho, então tem um alelo dominante e um recessivo, e o Rzinho com Lzão, também um alelo dominante e outro recessivo. Quando os alelos dominantes estão juntos no mesmo cromossomo, diz que eles estão em fase de acoplamento. Então, alelo dominante com alelo dominante, acoplamento. Alelo recessivo com recessivo, acoplamento. Se tem uma mistura, diz que estão em fase de repulsão. Vamos entender isso melhor mais à frente. Como eu havia conversado com vocês, a recombinação é um fenômeno que é observado dentro das espécies. E também, no nosso genoma, a gente tem milhares de regiões que podem sofrer estas recombinações, formando a partir digamos assim, formar gametas com as maiores possibilidades possíveis. Veja, um indivíduo aqui, olha, que ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Quando ele sofre recombinação, que são através dessas duas cromátides que eu chamei de homólogas não irmãs, que elas estão em contato, os indivíduos aqui, eu tenho, eles podem sofrer uma recombinação nessa primeira região, como a gente observa aqui, pode ser nessa segunda região daqui, que é como no exemplo B, ou pode sofrer também nas duas, que é o exemplo C. Só para vocês perceberem, levando em consideração 3 genes, A, B e C, nós temos aqui a formação de 8 tipos de gametas. Primeiro, aqueles que não são recombinantes, porque a recombinação só acontece entre essas duas cromátides que estão em contato. Essas outras duas são não recombinantes. Então, nós temos aqui, né, não recombinante, representado aqui acima, não recombinante, representado abaixo. Mas eu tenho essa daqui, Azão, Bzinho, Czinho, aqui, destacada. E essa outra recombinação, produto do crossing over, Azinho, Bzão, Czão, aqui representada. Na segunda região, eu tenho Azão, Bzão, Czinho e Azinho, Bzinho, Czão. Aqui estão os dois. E por último, nas duas. Quando eu tenho nas duas regiões, entre A e B e B e C, eu tenho Azão, Bzinho, Czão e Azinho, Bzão, Czinho. Daí vocês veem que tem aqui, olha, no centro, 2, 4, 6 gametas diferentes, com este daqui 7, com este último 8 gametas diferentes. Isso é tão interessante que o fenômeno da recombinação, nós temos 30 mil genes. Eu disse a vocês que com 3 genes, A, B e C, eu tenho a possibilidade, se o indivíduo for heterozigoto para cada um desses locos, formar 8 gametas. Imagine nós, que temos 30 mil genes, quantas combinações não são possíveis? Isso é uma explicação. A recombinação, né, é uma explicação, o crossing over é uma explicação para a existência de tamanha diversidade, inclusive entre filhos de um mesmo casal. Por isso que nós somos tão diferentes, com exceção de gêmeos idênticos, obviamente. E essas informações, elas são importantes para o estabelecimento de mapas genéticos, que é para conhecer, isso é possível através de técnicas específicas, mas a gente não vai entrar em maiores detalhes. Eu só queria falar para vocês que existem sub-áreas dentro da genética que têm a possibilidade, que estudam algumas relações e que percebem ao longo do processo evolutivo
modificações na estrutura do cromossomo, muito provavelmente resultantes de processos de recombinação genética ou até mesmo de alterações cromossômicas, sejam elas de ordem estrutural ou numérica. O desequilíbrio de ligação, ele é entendido como sendo uma quebra nessa frequência de combinação, né? Ou seja, essa frequência de recombinação, que é denominada por R, refere-se à proporção de gametas recombinantes. Então, dentre aqueles daqui, do exemplo que a gente viu aqui, nós teríamos esses de cima não recombinantes, esses de baixo não recombinantes. Mas esses do meio, que são produtos do crossing over, todos eles são recombinantes. Daí, dentro de uma população, nós podemos observar que podem existir gametas recombinantes entre indivíduos heterozigotos, na verdade, duplo heterozigotos, que é o exemplo que eu vou mencionar aqui adiante. Então, para genes que estão em cromossomos diferentes, essa recombinação não vai existir. A recombinação acontece entre os homólogos, né? Então, para genes em cromossomos diferentes, a frequência de recombinação ela é tida como sendo superior a 50%. É meio que para você dizer que quando essa frequência é superior ou é igual a 50%, quer dizer que os genes estão em cromossomos diferentes. Obviamente, eles não estão se recombinando, né? Mas se essa frequência, que é o R, entre dois genes, ela for inferior a 0,5, podendo chegar até 0, aí sim nós dizemos que esses genes estão no mesmo cromossomo. Então, aqui, para genes no mesmo cromossomo, a frequência de recombinação depende de sua distância. Pensemos o seguinte. Gente, se vocês fossem dar um tiro em um alvo grande, vocês não conseguiriam acertar em uma parte maior, ele sendo grande. Agora, vamos supor, eu tenho uma garrafa. Se eu pego e boto uma marca na boca e outra no fundo, vocês têm uma maior chance de acertar no meio. Todavia, se eu coloco essas duas marcas uma junto à outra, para vocês acertarem no meio destas marcas, o tiro, é muito, muito mais improvável vocês acertarem. Quanto mais distante, maior é a chance de acerto. Então, fazendo essa comparação, nós temos aqui, né, para genes do mesmo cromossomo, a frequência de recombinação depende de sua distância, porque cada cromossomo se alinha lado a lado, lá na meiose, com seu cromossomo parceiro, que seria o homólogo, e pode sofrer algumas quebras entre as cromátides homólogas e reorganização, resultando nessas partes trocadas, essas partes pareadas, que foi o que a gente viu, né? Quanto mais perto um do outro esse gene estiver, menos provável é que essa troca, que esse crossing over aconteça, né? Essa quebra e troca, né? E união aconteça em uma região entre esses genes. Aqui está em uma. Deixa eu corrigir isso daqui. Em uma. Ok. Então, a menor frequência de recombinação possível é 0. Isso implica que dois genes estão tão próximos quando ela é 0 que é improvável que aconteça uma quebra entre essas regiões, porque não existe espaço entre eles para que haja um crossing over, né? Então, essa frequência de recombinação, ela se deve por meio do crossing over. Se você tem genes uma frequência de recombinação abaixo de 0,5, veja, acima de 0,5 quer dizer que esses genes, um está num par de homólogos, outro está no outro par de homólogos. Mas se for abaixo de 0,5, disse que esses genes estão ligados. Então, a gente precisa, voltando só um pouco para entender, se eu quero saber, se eu quero definir, né, a frequência com que um gameta pode ser formado dentro de uma população, existe um outro fator que eu preciso levar em consideração, porque isso daí é meio que uma formulazinha, né?
Os genes, geralmente, você tem aqui o R, que é essa frequência de recombinação, né? Você pode ter indivíduos, que eu chamo a atenção de vocês, que eles podem estar em fase de acoplamento ou em fase de repulsão. Entendam, o indivíduo que ele está em fase de acoplamento, ou seja, que os alelos dominantes estão ligados, assim como os alelos recessivos no seu par homólogo, você calcula a sua frequência de gametas levando em consideração a essa lógica de acoplamento ou repulsão. Por quê? Quando eles estão em acoplamento, o azão e o bezão, eles vão segregar juntos, né? Então, você tem metade indo para cá, metade indo para lá. Todavia, existe uma possibilidade de recombinação. Como é que você calcula? Você usa a fórmula 1 menos a frequência de recombinação dividido para 2. Por quê? Porque eu espero que os não recombinantes, que são esses daqui, que não sofreram crossover, eu preciso levar em consideração também a frequência de recombinação. Já os recombinantes, ele é calculado em cima da frequência de recombinação. Para ficar mais fácil de se entender, né? Se esse indivíduo daqui, se você vai calcular, ele tem uma frequência X, por exemplo aqui, olha, considere dois genes ligados que possuem uma frequência de recombinação de 0,05, certo? Deixa eu fazer aqui uma modificação na apresentação aqui. Para a apresentação. Agora eu vou compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Pronto, consegui. Vamos lá. O exemplo que eu dei a vocês foi o seguinte. Considerando uma frequência de recombinação 0,05. Vejam só. Eu tenho um gameta que a recombinação é o produto do cruzamento, né, desse crossover nessa região, entre A e B. Então, eu tenho a possibilidade desse vir com esse, como desse vir com esse. A formação de azão com bezinho, assim como azinho com bezão, eu tenho duas possibilidades de gametas. Então, eu tenho uma frequência de recombinação de 0,05. Então, qual seria a possibilidade de formar um gameta azão com o bezinho, que é o produto do crossover? Então, eu tenho aqui a frequência que eu observei era 0,005, só que eu tenho uma possibilidade de formar azão com bezinho e de azinho com bezão. Então, eu divido esse valor por 2. Eu encontro esse valor daqui, que é a frequência, né? Se vocês somarem, a frequência de azão bezinho é 0,25, assim como a de azinho bezão é 0,25. Já para você calcular a formação do gameta azão-bezão e do gameta azinho-bezinho, você vai levar em consideração que eles são os não recombinantes. A fórmula, então, é 1 menos R dividido por 2. Aí, vamos voltar para cá, né? Calculadora. 1 menos R era 0,005. É igual. Dividido por 2 da fórmula. Então, a chance de eu formar o gameta azão-bezão é 0,4975. Enquanto, para formar de azinho-bezinho, é igual, né? A chance de azão-bezão é 0,4975. Agora, isso era em fase de acoplamento. Agora, vamos ver em fase de repulsão. Vejam só, o princípio é o mesmo. Tanto acoplamento como repulsão. Aqui é um não recombinante, azão, bezinho. Esqueça o exemplo anterior, porque está em fase de repulsão. O alelo dominante está junto com o alelo recessivo. O alelo dominante está junto com o alelo recessivo. O não recombinante já é essa forma. O não recombinante já é essa segunda forma. Então, eu tenho azão, bezinho e azinho, bezão. Para os não recombinantes, qual é a fórmula?
1 menos R dividido por 2. 1 menos R dividido por 2. E para os recombinantes, neste caso, a recombinação levará à formação de um gameta azão Bzinho, azão Bzão, e o outro gameta, por consequência, é azinho Bzinho. Aqui é a frequência R dividido por 2. Então, vamos para um exemplo, para a gente ficar mais claro. Pergunta-se, né, faz a mesma introdução, considere dois genes ligados que possuem uma frequência de recombinação de 0,05. Né? Que tipos de frequência de gametas seriam produzidos por um indivíduo agora que tem azinho Bzão em um cromossomo ligado e no seu homólogo tem azão Bzinho em um cromossomo e no seu homólogo azinho Bzão. Então, vamos lá. Essa condição, azão Bzão, é recombinante. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Recombinante é o valor de R, 0,005, dividido por 2. Aqui o valor, 0,25. O outro também é recombinante, já que teve azão cruzando com Bzão e azinho com Bzinho. O valor é o mesmo. E se a gente pegar o valor, né, esse R, e agora calcular o recombinante era 1 menos o R era 0,005, igual, agora eu divido por 2, 0,49, que foi, né, só a gente usou os mesmos valores, só que agora a gente tem condições diferentes, que é o que a gente observa nas fases de acoplamento e nas fases de repulsão. É só para vocês ficarem atentos a esse detalhe. E isso, consequentemente, né, como vocês puderam ver, a existência de recombinantes, ele pode levar a uma nova condição que não existia dentro da população. Se essa nova condição, essa força que já é comum dentro do processo de formação de gametas, ela vai alterar as proporções genotípicas, porque os alelos, apesar de ter sido trocado, eles são mantidos dentro da população. O que troca seriam as combinações genotípicas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou interromper a gravação